Ao domingo viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Hoje a rubrica assinala os 10 anos, mas já lá vamos. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Para já o início da longa viagem, esta semana apanhamos a boleia da missão chinesa, que nos traz novidades solares, e vamos depois até aos confins do Sistema Solar e encontrar um pelotão que continua a surpreender. É verdade, e em boa verdade, aliás, esta nossa primeira história leva-nos até à década de 170, em que as missões americanas e soviéticas que foram à Lua trouxeram rochas, obviamente lunares, para a análise científica e contaram-nos uma história, sobretudo da Lua mais primitiva, mais ancestral, em que essas rochas contavam-nos de enormes vulcões que existiram na Lua, rochas de basalto, que nós sabemos que estão relacionadas na sua gênese precisamente com vulcões, mas essas rochas tinham mais ou menos uma idade de 3 mil milhões de anos e, portanto, nós sabemos que naquela altura, então, havia muito vulcanismo. Salto para o presente e esta missão Chang'e 5 da China, que trouxe novas rochas da Lua, olha, e são as rochas mais jovens que nós conhecemos, que são cientificamente analisadas, têm uma idade aproximada de 2 mil milhões de anos, portanto, contam-nos a história de uma Lua mais jovem, mais próxima dos nossos tempos, obviamente em termos geológicos. E, curiosamente, estas rochas são também feitas de basalto puro. Ora, um corpo como a Lua, com a dimensão reduzida, apesar de tudo, da nossa Lua, dizem os modelos que, por ser tão pequenininha, o seu calor inicial e também o calor provocado pelos vulcões deve arrefecer muito rapidamente com o tempo. E, portanto, não estamos à espera de encontrar rochas formadas por vulcões, ou seja, por fenómenos que aquecem a Lua, numa idade de 2 mil milhões de anos. Mas é o que nos conta precisamente estas rochas, que há 2 mil milhões de anos ainda havia vulcanismo ativo, provavelmente em grande quantidade, na própria Lua. E isto é um puzzle de difícil resolução para os cientistas. E porquê? Porque quer dizer que há 2 mil milhões de anos algo estaria a aquecer a Lua em poder suficiente para dar origem também a vulcões. Uma linda investigação dos cientistas é tentar perceber, será que existe ali, ou naquela superfície, elementos radioativos que nós sabemos que podem contribuir para esse aquecimento? Bom, a análise feita a essas rochas e outras dizem que não havia abundância suficientemente grande de elementos radioativos para aquecerem a Lua naquela altura. Ora, será que o impacto de asteroides e cometas com a Lua podem também fornecer aquecimento? Sim, isso é verdade. Pode fornecer aquecimento. Mas também não estamos a encontrar propriamente muitas zonas com poucas, com caracteres suficientes que nos expliquem ou que possam apresentar isso como uma explicação mais plausível. Há uma outra linha de investigação que eu acho que é muito mais interessante do ponto de vista científico, que diz o seguinte: há cerca de 2 mil milhões de anos, a Lua estava muito mais próxima da Terra. As marés gravitacionais entre a Lua e a Terra poderão ter sido suficientes para aquecer a Lua para ter aquele tipo de vulcanismo. Depois, ao longo dos 2 mil milhões de anos, até aos nossos tempos, a Lua foi-se afastando da Terra, tal como ainda continua a afastar-se, e, portanto, as marés gravitacionais não foram tão intensas. Mas, portanto, são sempre revelações notáveis quando trazemos rochas de diferentes idades para serem analisadas aqui na Terra. E disseste tu muito bem que damos um salto até Plutão, e é verdade, Cristiana, é sempre surpreendente, Plutão. Nós já desconfiávamos que a atmosfera muito fina de Plutão tem uma atmosfera que é cerca de 1/100.000 avos menos densa que a da Terra, mas está lá. E é feita sobretudo de nitrogênio. E nós já desconfiávamos que à medida que Plutão se afasta mais do Sol, na sua órbita ao longo do Sol, que havia ali alterações na sua própria atmosfera. E é verdade, e nós agora temos cada vez mais medições feitas de uma maneira muito engenhosa. Quando Plutão passou à frente em 2018, quando Plutão passou à frente de uma estrela que estava em segundo plano, uma estrela muito brilhante, essa luz dessa estrela iluminou a atmosfera e permitiu aos cientistas perceber, no fundo, a constituição e a profundidade daquela atmosfera. E esses dados apontam para que, olha, a atmosfera de Plutão está a congelar, está-se a tornar cada vez mais densa. Há uma relação muito íntima entre a superfície e a atmosfera de Plutão, quanto mais não seja, porque a origem da atmosfera de Plutão está na superfície do próprio Plutão. Isto é, quando na órbita de Plutão à volta do Sol ele se aproxima do Sol, ele aquece mais a superfície. Uma superfície feita de nitrogênio, portanto nitrogênio na fórmula atómica, azoto na fórmula molecular, e quando aquece a superfície, sublima
esses gelos de azoto e que atira mais para cima e cria, no fundo, a sua atmosfera. Inversamente, quando se está mais longe do Sol, recebe menos radiação, menos calor, não temos essa sublimação e então não temos essa capacidade de colocar nitrogênio na atmosfera. E agora nós conseguimos ver que está, de facto, já a condensar. E uma nota ainda sobre Plutão muito rápida para dizer que esta semana foi também publicado um estudo que utiliza um modelo, se calhar mais realista, de como é que é o interior de planetas, neste caso planetas anões gelados, tendo em conta não só marés gravitacionais, neste caso Plutão e Caronte, a sua maior lua, mas também a viscosidade daquilo que pode ser um oceano por baixo da subsuperfície. E este estudo vem dar força a uma teoria que diz que por baixo da superfície gélida de Plutão nós podemos ter ainda hoje um oceano líquido. Imagina tu, a esta distância colossal do Sol, podemos ter por baixo da superfície um oceano líquido. Diz este estudo que para Caronte também pode haver um oceano, mas que neste momento está congelado. Esta também foi uma semana grande para o estudo e a observação de asteroides e ou cometas e o possível impacto na Terra. Sim, olha, vamos começar com um corpo que é de difícil catalogação. E esse é um dos problemas que os astrónomos às vezes também têm, é colocar em gavetas, digamos assim, os corpos de acordo com a sua natureza, de acordo com os seus eventos. Nós conhecemos cerca de 20, só 20. Este é o mais recente, aquele que nós estamos a ver, de um corpo que, olha, está situado na cintura de asteroides, entre Marte e Júpiter, e, portanto, pela sua localização, pela sua órbita, aquilo parecia um asteroide, tal como outros milhões que existem naquela zona. Porém, este corpo mostrou-se ativo a 7 de julho deste ano. Ativo no sentido em que, olha, parece um cometa, está a sublimar, está a ejetar material que é aquecido também pelo Sol e cria uma cauda exatamente como um cometa. Olha, para teres uma ideia das dimensões desta cauda, isto é sempre muito interessante realçar, porque a cauda é aquilo que nós mais frequentemente vemos aqui na Terra, quando há um cometa que passa aqui próximo. Para teres uma ideia do tamanho desta cauda, estamos a falar. Este corpo tem um núcleo, que é aquela zona rochosa mais central que nós estamos a ver, que tem cerca de 3,2 km de diâmetro. Mas depois a cauda estende-se por 720 mil km. Isto é pouco menos que o dobro da distância entre a Terra e a Lua. 720 mil km. Mas a espessura desta cauda tem apenas 1400 de largura. Vamos pôr isto em medidas que nós conhecemos melhor. Imagina que nós pomos esta cauda no tamanho de um campo de futebol. Okay? Estes 720 mil km estão contidos num campo de futebol. Então, nesta nova escala, a espessura deste asteroide é de apenas 17 centímetros. E o núcleo tem apenas tem cerca de metade de 1 milímetro de diâmetro. Por que razão é que é importante nós conhecermos estes factos desta cauda? Olha, porque dizem os modelos que uma cauda tão grande e tão fina quer dizer que a matéria que está a sair daquele corpo não está a sair a grandes velocidades. E, portanto, tem que haver aqui um outro mecanismo que explique também esta cauda com estas características. E dizem os cientistas que, provavelmente, aquele núcleo está a rodar muito rapidamente sobre si próprio. Mas só o facto de ele estar ativo é uma surpresa para os astrónomos. Porque àquela distância do Sol, na cintura do asteroide, supostamente não deveria haver calor suficiente para sublimar aquela matéria, que está gelada no núcleo. E, portanto, temos aqui mais um caso em que se desafia o conhecimento que nós temos sobre este tipo de corpos, que tanto pode ser asteroide como um cometa. E depois, ainda na saga e no mundo dos asteroides, ou destes grandes calhaus, vamos dar conta de uma investigação um bocadinho mais preocupante para todos nós, que nos leva até ao chamado complexo das Táuridas, ou Taurídeas. Este complexo é todo o conjunto de detritos, de pedaços de um cometa que sublimou, aqui ao passar perto da Terra, o cometa Encke, e que é responsável pela chuva de meteoros das Taurídeas. E o que nos diz este estudo vem-nos apontar algumas luzes para algo que nós já suspeitávamos há algum tempo. É que aquele enxame de material deste cometa Encke pode estar a esconder, pode não, neste momento é definitivo com esta detecção, está a esconder um enxame de grandes asteroides. Esta dupla de investigadores, de astrónomos, conseguiu detectar 2 asteroides com cerca de 200 a 300 metros de diâmetro, que este ano é muito grande para um asteroide, e diz este estudo que provavelmente nós devemos ter ali mais de 80 asteroides de grande tamanho. Porquê é que isto é importante? Está fácil de ver, porque
isto aponta-nos para uma população de asteroides que tem que ser devidamente monitorizada e investigada, porque estão relativamente próximos da Terra, e porque diz este estudo, e outros estudos, aliás, que terá sido na origem, terá sido naquele complexo das Taurídeas que esteve a origem de um corpo que no início do século passado, e em Tungukska, na zona da Sibéria, terá rebentado a alguns quilómetros da superfície e abatido autenticamente uma grande área florestal e, eventualmente, também pode estar na origem daqueles enxame de asteroides o desaparecimento, um asteroide que terá sido responsável pelo desaparecimento de algumas culturas primitivas há cerca de 12.900 anos. E, portanto, é uma nota importante. Olha, a imagem que nós estamos a ver, cada pontozinho representa um asteroide com uma órbita conhecida. Aquela zona, aquela órbita mais a azul, mais exterior, é a nossa, a da Terra, e, portanto, é cada vez mais importante nós percebemos o que está aqui à nossa volta. Hoje assinalamos os 10 anos desta rubrica, A Última Fronteira. Miguel, vamos recordar o primeiro dia? Vamos recordar o primeiro dia. Hoje vamos andar de cabeça no ar aqui no Bom Dia Portugal. Falando mais seriamente, se olhamos para o espaço na rubrica A Última Fronteira, que iniciamos esta manhã, vamos contar semanalmente com a ajuda do Miguel Gonçalves, coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, bom dia. Trazes-nos muitas, não necessariamente novidades, para quem não conhece ou para quem não está habituado a olhar para o espaço, serão certamente novidades. A primeira é pelo menos uma coisa nova, um telescópio que está a ser construído. E começamos com alma, e começamos com um amor, digamos assim. Esta alma não é propriamente nada muito esotérico, são as iniciais de Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, e é um conjunto de, em 2013, quando estiver totalmente construído, é um conjunto de 66 antenas dispersas por 16 km. Miguel, foi o início de uma longa viagem que acontece aqui todos os domingos. Olha, é verdade. E nós fazemos deste estúdio, que se estende até à casa dos nossos telespectadores, uma autêntica nave espacial. E ao longo destes 10 anos, quando tudo contabilizado, já trouxemos aqui mais de 1.380 histórias do cosmos, correspondendo a quase 3 dias e meio de emissões da Última Fronteira, e que nos levou, olha, desde a intimidade dos átomos em vários sítios, até às mais distantes galáxias, primordiais galáxias, para perceber como é que tudo se deu para estarmos aqui, então, aqui neste estúdio. E celebramos o aparecimento e a chegada de missões extraordinárias a quase todos os planetas do Sistema Solar, a alguns asteroides, a alguns cometas, e despedimos também de missões emblemáticas que ainda hoje, que durante muito tempo vão dar muito e bom trabalho aos astrónomos. Lembro-me, por exemplo, de uma nota mais pessoal e aquela que mais me comoveu, por exemplo, quando nos despedimos da missão Cassini em Saturno em 2017, ou quando chorámos um bocadinho, quando os rovers Spirit e Opportunity ficaram enterrados e morreram, digamos assim, nas areias de Marte. Tudo isto, todos estes números, são sobretudo para nos lembrar que quem faz este trabalho está aqui para despertar a curiosidade de quem está lá em casa. E por último, e não menos importante, um agradecimento a todas as equipas da RTP que tornaram possível este momento, esta rubrica, todas as equipas de produção, de coordenação, de realização, à equipa de estúdio, às equipas de estúdio que estão aqui e, obviamente, aos pivôs, e que bonito é, nestes 10 anos, estar aqui contigo, Cristiana, por seres a pivô que há mais tempo também está comigo nestas aventuras. O importante é sempre o futuro. E o futuro porquê? Porque nós estamos a abrir a porta a uma nova geração de telescópios, que nos vão dar novas visões e extraordinárias e vão revolucionar a astronomia. E eu espero estar aqui contigo, com muitos outros, com os telespectadores lá em casa para mais viagens. Miguel, agradeço por mim e por todos e parabéns pelos 10 anos de presença aqui no Bom Dia Portugal.